Isto é a verdadeira democracia. E não no Brasil, todos nós curvarmos a cabeça que as autoridades, aqueles que se multiplicam os ministérios, quando um governo ganha, nunca aparece tanta gente pretendendo sentar-se no governo, ninguém pretendendo fazer aquilo que é importante, a competitividade, que o Estado tem que ser mínimo, tem que ser profissionalizado. Burocracia só pode ser profissionalizada. Eu lembro o artigo 37 da Constituição, que começa que 5 princípios devem regular o direito administrativo no Brasil, o poder administrativo, o servidor. Primeiro princípio, veja se os senhores acham que existe no Brasil. Toda autoridade tem que respeitar o princípio da moralidade. Segundo, princípio da legalidade. Por que há tantos processos nos tribunais? Porque as autoridades fazem ilegalidades a todo momento. O próprio Paulo Rabelo de Castro fazia menção às ações diretas de inconstitucionalidade. O Brasil tem mais ações diretas de inconstitucionalidade do que a Corte Constitucional Alemã, desde que foi criada pela Constituição de 48. Terceiro princípio, impessoalidade. Não pode haver diferença nenhuma no tratamento entre os detentores do poder e a sociedade. Nós sabemos que quem está no poder, eles tratam excepcionalmente a eles mesmos. E nós, na verdade, somos escravos da gleba. Quarto ponto, publicidade. Não se conseguiu sequer do Tribunal Superior Militar saber o que tinha acontecido com a presidente eleita quando se pediu à Folha de São Paulo, que queria saber o que tinha acontecido durante aquele tempo. Quase tudo é secreto. E se não fosse o poder de investigação dos jornais, dos meios de comunicação, que agora querem controlar, porque é sempre incômodo quando os meios de comunicação controlam, fiscalizam o governo, a impessoalidade e a publicidade jamais nós tivemos a publicidade por atos governamentais. Aquilo que nós tomamos conhecimento é aquilo que os jornais revelam. E o último, eficiência. Os senhores acham que o Estado é eficiente? Essa é a razão pela qual eu tenho a impressão que o que nós precisamos do Estado é tentar essa revolução de burocracia profissionalizada, aquilo que os principais países parlamentaristas têm. Eles só conseguem efetivamente viver num sistema político razoável, porque a profissionalização da burocracia é que dá eficiência. Mas eu gostaria de terminar, até porque, felizmente, os cartões aqui não são nem amarelo nem vermelho. Eles dão os cartões brancos, o que dá uma certa tranquilidade para o conferencista. Mas, na prática, o que me parece em nível de sistema tributário, e era para isso que eu vim para falar, e vou falar 2 ou 3 minutos apenas, eu tenho a sensação que não há possibilidade de reforma tributária enquanto nós não reduzirmos a carga burocrática. Nossa carga tributária é condicionada pela carga burocrática. Mas, se nós quisermos fazer, nós temos que, efetivamente, pegar os pontos fulcrais. Não é possível esperar que a União vá fazer uma reforma tributária. Eu participei das audiências públicas na Constituinte de 88, participei de todas as audiências públicas, de todos os projetos que foram apresentados pelo presidente Collor. O presidente Tabar não chegou a apresentar, mas conversando com Osíris, que era encarregado. O presidente Fernando Henrique, nas 2 propostas do Pedro Parente, e a proposta que ele apresentou com o PEC 175. O presidente Lula com Virgílio Guimarães aqui da Terra, e posteriormente com o Bernardo Api. E o governo manda o projeto dizendo, olha, nós estamos querendo fazer uma reforma tributária, mas não vamos fazer. Porque eu tenho 70% do bolo bruto e tenho 60%. Quem tem 60% do bolo tributário, numa federação de 5.500 municípios, 26 estados do Distrito Federal, não quer mudar o sistema, porque eles têm o que precisam. Nunca houve, da parte do governo federal, o menor interesse de uma reforma tributária. Por isso, eles lançam o projeto e não fazem mais esforço. Ora, se nós quisermos, quais são os pontos de estrangulamento? O primeiro deles, aquilo que o governador Anastasia disse, que é o ICMS. Uma vez eu cheguei numa das audiências públicas, disse, olha, se eles querem terminar a guerra fiscal, vamos terminar de uma forma muito simples. Bastam 2 artigos. Eu tinha preparado isso para o Delfim, que tinha me pedido
um projeto de reforma tributária, que era deputado à época. ICMS, alíquota única, operação estadual e interestadual no Brasil inteiro. Porque o ICMS é um imposto de vocação nacional que foi dado aos estados. Como não se pode tirar dos estados esse tributo, só há uma forma, é dar uma alíquota única, porque como as operações interestaduais, o que eu faço nesse estado vai repercutir no outro, se houver uma alíquota única, não haverá problemas. Mas, para isso, precisaríamos ter uma segunda norma. ICMS não é um imposto que comporta incentivos fiscais. Se eu permitir incentivos fiscais no ICMS, está terminada, vai começar a guerra fiscal. Então, com dois dispositivos, alíquota única e eliminação de incentivos fiscais na Constituição, teria terminado a guerra fiscal. Um grande amigo meu, foi governador de Pernambuco, deputado na ocasião, levantou: professor, o senhor sempre foi um defensor dos estados. Como nós vamos fazer agora políticas públicas se a União deixou de fazer políticas públicas e ela, de certa forma, controla todos os estados, fazendo com que os estados vivam de pires na mão? Eu disse: muito simples, é fazer pressão sobre a União. Os senhores aqui representam quem? Os seus estados. Quando na audiência pública, o presidente Lula tinha feito um acordo com todos os governadores, naquele primeiros 2 meses de seu governo, que eles concordariam numa reforma tributária. Eu não sei se os senhores se lembram, se reuniu lá no Palácio. De repente, todos estavam contra. Eu disse: olha, em vez de os senhores acordarem lá, os senhores exercessem a função de deputados que têm para os estados, para fazer efetivamente a União com a carga tributária, quer dizer, com o nível tributário, com a partilha do bolo tributário que tem, para fazer efetivamente a partilha dos programas. E não ficar os amigos do rei, os estados que são amigos do rei tendo as benesses, e aqueles que são de oposição recebendo efetivamente um tratamento que muitas vezes não é um tratamento democrático nem republicano. Dentro desta linha, eu estou terminando, eu espero que o cartão não venha, mas tenho certeza, nos 3 minutos eu termino. O que me parece é que, se não houver um esforço da sociedade para pressionar os seus deputados, para que eles procurem fazer uma reforma, nós correremos efetivamente o risco de não termos reforma tributária nenhuma, de o governo continuar inchado. Quando a presidente disse no início do seu governo o seguinte: vou tornar a máquina eficiente, princípio constitucional, 5º dos 5 princípios fundamentais da administração pública. Não haverá compadrio. Vou reduzir os juros. Só pode ser com a redução da carga tributária e da máquina administrativa. Não há equação que feche, reduzindo os juros de um lado e despesas públicas de outro. Não há superávit que se obtenha dessa forma. E, por outro lado, não há como segurar o consumismo, e nós mesmos agora estamos vivendo esses 2 meses de relaxamento fiscal, nós estamos vivendo um início de retomada da inflação. Então, só me parece possível, reduzindo com pressões dos estados. Se solucionarmos o problema do ICMS, metade da reforma tributária está solucionada. E essa proposta que eu fiz, se for pressionada através dos governos, eliminar incentivos fiscais e alíquota única, eu estou absolutamente convencido que nós estaríamos, nesse particular, conseguindo ganhar excepcional qualidade no nosso sistema tributário e reduzir os tributos. A minha proposta para o Delfim, que eu fiz para o Instituto dos Advogados, que o governo de São Paulo encampou quando da emenda da revisão constitucional que terminou ocorrendo, a minha proposta era mais simples. Termos 4 fatos geradores básicos: renda, imposto sobre circulação de bens e serviços, imposto patrimonial e imobiliário, tributo sobre comércio exterior regulatório. Na Alemanha, naquela época, 3 impostos representavam 92% de toda a arrecadação alemã, que tinha 218 tributos, mas 92% representava tudo. Em Portugal, hoje, 90 e poucos por cento são 3 tributos, que na verdade são 2. Eles falam imposto das pessoas físicas e jurídicas, lá eles chamam das pessoas individuais e pessoas jurídicas, IVA. Ora, 27 países europeus têm um único imposto circulatório, imposto de valor agregado. Nós temos IPI, ICMS, ISS, temos
a COFINS, temos o PIS, a CIDES. Quer dizer, não é possível um sistema complexo que nós temos que gastar as 2.600 horas. Se nós tivéssemos os tributos da federação partilhados na boca do cofre, uma parte que vai para o Estado, a parte que vai para os municípios, a parte que vai para a União, nós simplificaríamos consideravelmente a bem do governo. Porque quando o sistema é simplificado, fica muito mais difícil sonegar. Quando o sistema é complicado, todos encontram sempre formas de planejamento que terminam dificultando a arrecadação. Eu acho que num fórum de liberdade como esse, eu que sou um defensor desde os tempos dos bancos acadêmicos, não só do parlamentarismo, e reconhecendo o parlamentarismo monárquico uma superioridade em nível de estabilidade em relação a outros países parlamentaristas, eu que entendo que sem liberdade nós não podemos crescer e que entendo que efetivamente a liberdade só se faz com o progresso, e o progresso só se faz com a sociedade, que o governo não faz progresso, o governo faz bem quando não atrapalha. Eu estou absolutamente convencido que num fórum como esse nós podemos pensar num sistema tributário e pressionar todos os estados, deputados, etc., com as nossas relações de amizade, etc., para que pudéssemos levar a que a nação repensasse. Porque no momento em que se repensasse nesse campo, o governo federal teria que não ser o tutor de todos os estados, de todos os municípios da sociedade, mas teria que representar o pensamento da sociedade. Eu estou convencido que quanto menor for o Estado e mais eficiente, tanto maior será a sociedade. E é isso que eu espero que nós tenhamos e encontremos na discussão nesse fórum. Muito obrigado.